Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 5 de setembro de 2024, meado para o finalzinho da manhã de uma quinta-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 Dimensões, Ato Contínuo, agradecendo aos mais de 80 mil views em pouco mais de 11 meses, que foi exatamente o período em que eu criei o presente canal, e aos novos inscritos, que não conhecem o propósito do presente canal, igualmente informo com tudo no ponto que o propósito do presente canal consiste exatamente em 3D, não à toa. Na primeira plataforma, você que está chegando agora terá ainda a oportunidade de diariamente assistir videoaulas, onde eu verticalizo e reverbero sobre as temáticas que vêm sendo pacificadas e deliberadas pelo STJ, considerado Tribunal da Cidadania, e o Supremo Tribunal Federal, para quem Rui Barbosa, certa feita, disse ter a faculdade de errar por último. E não à toa existe postados e publicados já no presente canal diversos vídeos, bem como a DI 5941, para quem o Supremo Tribunal Federal pacificara a tese no sentido de permitir suspensão de CNH, passaporte e até mesmo, em tese, o direito de participar de concurso público de devedores da Justiça. Existe também aí já postado e publicado no presente canal o julgamento do RE 635659, para quem o Supremo Tribunal Federal formar a maioria, no sentido de autorizar o uso e porte de maconha até 40 gramas, e as pessoas que estão dentro desse contexto, respondendo processo de tráfico de drogas, poderá, desde já, procurar um competente advogado para, com a devida cuidado jurídica, ver a possibilidade de entrar com a classificação de revisão criminal, se já transitou julgado o processo, e se não transitou, com os recursos cabíveis, inclusive, até uma ação constitucional do habeas corpus, que não é recurso, e que se vira, né? O brilhante advogado do presidente Lula usou para absolver, não absolver praticamente, mas para anular, pois não houve ali absolvição, para anular todos os processos, todas as condenações de Lula, em razão da imparcialidade, ou seja, da parcialidade do ex-juiz Moro, atual senador da República. Mas no bojo do presente canal já existe postado e publicado também vídeo da ADPF 779, para quem o Supremo Tribunal Federal também disse ser inconstitucional a legítima defesa da honra para os casos de crime de feminicídio. Existe também publicado aí vídeo com a temática de IPTU, quem deve pagar e as consequências pelo seu não pagamento. Existe também aí vídeo postado no sentido do direito imobiliário, alertando para quem compra e vende um imóvel os cuidados, cautelas e o direito de quem compra e de quem vende o imóvel. Está postado também aí. Dentre diversos outros vídeos, bem como na área da filosofia da autoajuda, que eu faço vídeos também, dizendo que quem rejeita problemas joga fora a oportunidade. Existe outro também, como o Êxodo, porque Moisés levara expressivo 40 anos para chegar em Canaã e nem o mesmo adentrar em Canaã. Quem adentraram foram os sucessores, a saber, Josué e Caleb. Existem vídeos também no sentido teológico, bem como, abre aspas, por que devemos viver como se tudo fosse um milagre? Existe também aí vídeo no sentido da filosofia e da autoajuda, cujo título, abre aspas, por que devemos jogar na lixeira todo o lixo urbano que nos consome para alçar um voo na asa de um querubim, ou seja, para termos sucesso na vida pessoal, conjugal, profissional e financeira, dentre diversos outros vídeos que você terá acesso, e esta é a razão pela qual te convido a se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, por no presente canal você
de uma forma ou de outra, irá se identificar com as dezenas e dezenas de vídeos que tem publicado aí, mais de 600, um pouco mais de 11 meses. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, desde já comunico o título objeto do nosso singelo estudo de hoje, abre aspas. Qual a relação da riqueza, da democracia e da perspectiva de alegria da economia da Noruega em relação à riqueza de Sodoma e Gomorra e da angústia de Jacó? Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem a época não olvidara em ser pedagógico, no sentido de dizer que entre o céu e a terra existe anos-luz mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. Dito isto, e repita-se, para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, já começo a motivar a razão pela qual, no dia de hoje, fui instado ou provocado a falar sobre dada temática, qual seja a democracia avançada da Noruega e sua incontroversa e visível, seu incontroverso e invisível destaque no cenário do PIB, ou seja, Produto Interno Bruto, e no IDH, sobretudo, que é Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, algo me chamara muita atenção numa matéria que li recentemente sobre cinema, sobre os filmes da Noruega, notadamente no que aduz a essa sensação de felicidade que faz parte dos noruegueses. E não à toa, a Noruega é considerada uma das maiores democracias do mundo. E o maior PIB per capita. Quando falo PIB per capita, entenda-se sob a perspectiva micro e macroeconômica. PIB per capita, não obstante a Noruega não está entre as 10 maiores economias do mundo, bem como, em primeiro lugar, os Estados Unidos, com um PIB de 28,78, a China em segundo lugar, com um PIB de 18,53, a Alemanha em terceiro lugar, com um PIB de 4,59, o Japão em quarto lugar, com um PIB de 4,11 tri, tudo isso é tri, 12 dígitos. Ainda em quinto lugar, veja aí ainda, o país mais populoso do mundo, em quinto lugar no ranking, com 3,94 trilhões de PIB. O Reino Unido em sexto lugar, ou seja, olha, a Índia ganhando até para o Reino Unido. Em sexto lugar, com 3,5 trilhões. A França é uma das maiores, a segunda maior democracia do mundo, depois dos Estados Unidos. E não à toa, o mesmo engenheiro que construíra a Torre Eiffel, em português Eiffel, onde foram sediadas as Olimpíadas e está em curso aí as Paralimpíadas, a saber, Augusto Eiffel, foi o mesmo que construíra também a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, em comemoração aos 100 anos de independência das 13 colônias americanas, que até então viviam dependentes do Reino Unido. Nós temos aí, no oitavo lugar, o Brasil, com um PIB de 2,33, empatando com a Itália e à frente do Canadá. Vejo, portanto, que quando falamos em PIB per capita, devemos dividir pela população de cada país, e sob a perspectiva, né, do IDH, sob a perspectiva do PIB per capita, podemos dizer que a Noruega é considerada não somente uma das maiores democracias do mundo, sob essa perspectiva, como se apresenta no ranking como um dos maiores PIB per capita, e por via reflexa, o maior IDH também. Temos também a falar sobre a perspectiva da Noruega,
um parlamento unicameral com 169 parlamentares, notadamente federais, um sistema de governo monarquia constitucional e regido com um regime de democracia parlamentar, ou seja, existe na Noruega rei e rainha, e quem governa é o primeiro-ministro, como ocorre nos 14 países do Reino Unido, inclusive a Inglaterra. Mas o que chama destaque, o que chama atenção e merece destaque na democracia da Noruega, para além de suas riquezas naturais, bem como a exploração de salmão, produção de energia hidrelétrica, sua riqueza mineral de gás, não à toa está aí, é a terceira maior produtora de gás do mundo. Está em terceiro lugar entre os maiores produtores, né, de gás natural do mundo, bem como a Rússia, os Estados Unidos, o Irã, o Catar, o Canadá e a China. Todos estes, né, a Noruega se coloca no terceiro lugar da Rússia, entre a Rússia, os Estados Unidos, o Irã, Catar, Canadá e China. No ranking, né, aí, de maiores produtores de gás. E aí a gente já começa a entender e fazer o primeiro comentário na razão pela qual a Noruega apresenta esses excelentes índices de IDH e o PIB, notadamente quando se tem em mente que ela é a terceira maior produtora de gás. E aí quando a gente se depara e faz uma análise geopolítica da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a gente começa a notar e entender a razão pela qual o cinema da Noruega, os cineastas da Noruega, sobretudo os especialistas em comportamento da área da psicologia, da parapsicologia e etc., vem demonstrando muita preocupação com a população da Noruega, notadamente no que aduz a essa visível, né, esse visível sentimento e sensação de alegria e felicidade e de bem-estar, pois a Noruega está aí entre os maiores PIB per capita, sobretudo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e é lá também que, por via reflexa, a gente pode assistir a clássica aurora boreal, que é algo, nunca vi algo tão fantástico como a aurora boreal do norte. E não à toa, por falar em norte, a Noruega está entre os países escandinavos, e por que não dizer nórdicos, que são exatamente os países que ficam no norte da Europa, diferentemente dos países que ficam no leste europeu, como Rússia, Ucrânia, Belarus, os países bálticos, Letônia, Estônia, Lituânia e etc. Mas a Noruega é considerada um país nórdico exatamente porque fica no norte da Europa. Não obstante, a mesma não faz parte, em tese, né, da União Europeia. E aí as pessoas que precisam, né, viajar para a Noruega precisam cumprir as normas, né, dos escandinavos. Mas a democracia da Noruega é marcada por um parlamento, por um sistema de monarquia constitucional, cujo regime é a democracia parlamentar, ou seja, existe rei e rainha, e a Noruega é governada pelo primeiro-ministro, e um parlamento unicameral com 169 parlamentares federais. Outra coisa que merece destaque na democracia da Noruega é exatamente a economia. Uma economia pautada por recursos naturais e minerais, bem como o gás, né? Não à toa está aí no terceiro lugar do ranking, mas também
é também rica em exploração de peixes, bem como o salmão. Também é grande exportadora de petróleo, gás, salmão e também, sob a perspectiva dos recursos naturais, ela explora a energia hidrelétrica. Outro sim, a língua falada lá como faz parte dos países, né, escandinavos, notadamente os nórdicos, né, falam sueco, falam norueguês, falam dinamarquês, o irlandês e o finlandês, que são os países, né, integrantes do nórdico, são parte integrante e são chamados países nórdicos, exatamente porque fazem parte e são parte integrante do norte europeu, diversamente dos países do leste europeu, como a Rússia, Ucrânia, Letônia, Estônia, Lituânia, etc. Mas o que mais podemos falar da economia, da democracia e do parlamento, e por que não dizer do constitucionalismo norueguês. Na economia temos também algo muito interessante na Noruega, para você que pensa fazer turismo, conhecer a Noruega, cuja capital é Oslo, onde existem vários congressos, mas existe algo na economia, notadamente na área mineral do sul, congelado da Noruega, uma água que é considerada a água mais pura do planeta, a saber, a água Voss, e se encontra nos aquíferos congelados do sul da Noruega. A água Voss, considerada a água mais pura do planeta. Veja aí. E para além disso, sob a perspectiva de beleza, na Noruega você também pode debruçar sobre a clássica aurora boreal do norte, citada por Shakespeare em suas obras, etc. A população da Noruega, em torno de 5 milhões e meio, quase a metade de Portugal. Temos aí o IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, considerado perdendo apenas para a Suíça, ou seja, a Noruega se destaca no seu IDH, ficando em segundo lugar, perdendo apenas para a Suíça, com a cifra de 0,966. Não à toa é considerada a maior democracia do mundo e maior PIB per capita. Sobretudo é considerada a população mundial mais feliz. E foi exatamente esta a razão pela qual, no dia de hoje, me chamaram a atenção a matéria que vi sobre o cinema da Noruega. Especialistas, notadamente da Universidade de Oslo, que é considerada a capital da Noruega, com o sentimento em que está revestindo a população norueguesa, que não obstante morar em um país cujo IDH, ou seja, Índice de Desenvolvimento Humano, e o PIB per capita é considerado o maior do mundo e quiçá também a segunda maior democracia do mundo, sob essa perspectiva, né, de IDH e PIB. Mas o que vem chamando a atenção de especialistas, notadamente da Universidade de Oslo, que é a capital da Noruega, é um sentimento de culpa que os noruegueses vêm desenvolvendo ao longo do tempo, que não obstante ser conhecido por ser felizes, vivendo em um país de isonomia, ou seja, considerado generoso, uma excelente distribuição de renda, felicidade, economia igualitária, PIB, baixa corrupção, ao revés os mesmos
se encontram revestidos em um sentimento de culpa. E aí é por isso que eu batizei o presente título como qual a relação, né, da democracia, da riqueza da Noruega com a riqueza de Sodoma e Gomorra e a angústia de Jacó. E para quem não sabe, a angústia de Jacó consiste exatamente em um período em que Jacó, na ocasião em que se fizera passar pelo seu irmão Esaú, segundo a cronologia bíblica, enganara seu pai, que já estava cego, a saber Isaac, filho de Abraão. E isso lhe custou um preço altíssimo de ter que fugir para a casa de seu tio Labão, na Mesopotâmia, e lá passar 20 anos com angústia, um sentimento de culpa de ter se feito passar pelo seu irmão Esaú e mentir para o seu querido pai. E é esta exatamente a razão pela qual coloquei como subtítulo, para fazer um paralelo e analogia, né, a esse sentimento que os noruegueses, que não obstante viver num país considerado a maior democracia, o maior PIB, o maior IDH do mundo, ao revés se encontram revestidos em um sentimento de culpa, cujo especialista, notadamente da Universidade de Oslo, batizado de Scan de culpa, remontando aí, né, a Escandinávia. E por quê? E qual a razão pela qual alguém tem tudo e chega a determinado momento que a vida fica sem sentido? Explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. Muitos especialistas vêm atribuindo em tese, né, porque não obstante a Noruega ter uma população de 5 milhões e meio em torno, mas no meio dessa população existem pessoas migrantes. E como é sabido, todo país rico como Catar, a gente pôde observar isso na Copa, a riqueza, quando eu fiz economia, me chamaram muita atenção no modus operandi como se dera a riqueza no mundo, notadamente nos Estados Unidos, por meio de saque, roubo da locomotiva da época. Quando a gente vê o Brasil, cujo Portugal, colônia, era considerado uma escória, assim como para os Estados Unidos, por muito tempo, até a sua independência, em idos de 1776, os Estados Unidos viviam totalmente sob o domínio britânico, nas classes 3 colônia americana, e a ponto de, certa feita, no curso de economia, dizer que os colonistas sociais são para a sociedade, se não demérito mesmo, assim como o Brasil colônia e as colônias americanas foram para os Estados Unidos e no caso do Brasil colônia foram para o Brasil, uma verdadeira escória. Sempre a riqueza vem em detrimento de algo, de alguém. E é exatamente em torno disso que está surgindo esse debate no âmbito acadêmico, notadamente na Universidade de Oslo, no sentido de estudar, pesquisar e se estender, no sentido de descobrir a razão pela qual os noruegueses, não obstante fazer parte de um país considerado os maiores PIB e o maior IDH do mundo, ao revés se encontram revestidos em um sentimento de culpa de Jacó, aquele sentimento de culpa, aquela angústia que faz com que o homem ande no vale da sombra da morte, que é o lugar que Deus usa, uma espécie de secura espiritual que consiste exatamente no momento em que Deus se afasta do homem para permitir que o homem enfrente os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprenda a superá-los. E para além disso, ter ainda a oportunidade de escrever os melhores capítulos de suas vidas no momento da dor, da opressão e da supressão e da humilhação. Mas, dado comportamento, dado sentimento de culpa reverberado pelos noruegueses, chama a atenção de especialistas, notadamente da Universidade de Oslo, capital da Noruega, a ponto de até mesmo colocar em tese culpa no advento da guerra da Rússia e Ucrânia, para quem
o qual permitiu que a economia da Noruega se tornasse o segundo ou terceiro maior produtor de gás no mundo, pois houve os bloqueios, né? Todos sabem, né? Que em razão da guerra da Rússia e Ucrânia houve um bloqueio de fornecimento de gás para a Europa, e isso, né? A Rússia, a maior produtora de gás no ranking, a Rússia, em primeiro lugar, segundo lugar os Estados Unidos, terceiro Irã, quarto Catar, quinto Canadá e os Estados Unidos. Mas o fato é que a Noruega, né, sob essa perspectiva da guerra, se deu bem sob a perspectiva macroeconômica, sob a perspectiva geopolítica, em exportar gás, pois a Europa é dependente do gás natural, do gás para os aquecedores, o gás para as usinas termoelétricas. Usa também, é claro, né, o carvão mineral, mas os especialistas, né, apontam, né, como uma das causas, né, dessa espécie de culpa escandinava dos noruegueses, esse sentimento de culpa, essa sensação, essa capacidade de se indignar com a dor, o sofrimento, a supressão e a injustiça de seus semelhantes, que não obstante a população da Noruega ser em torno de 5,5 milhões, no meio dela existem alguns imigrantes, e esses imigrantes, quando vêm para os mais diversos países, acabam não tendo a mesma isonomia, a mesma distribuição de renda estendida aos filhos daquela terra, aos patriotas. Mas afinal, do que estamos a falar? De onde vem? Qual a razão dessa angústia de Jacó, desse sentimento de culpa dos noruegueses? E me vem à mente aqui Nietzsche, que diz que amar o único ser é uma barbárie. Mas Nietzsche também fora pedagógico no sentido de dizer que tudo que é novo gera da mais certa resistência, mais jubiloso fascínio. Quando as pessoas têm tudo, e olha para um lado, para o outro, vê os vizinhos não tendo nada, como os africanos, como muitos que construíram o Catar, a riqueza do Catar, inclusive hoje constrói a riqueza da Noruega, se sente com esse sentimento de culpa, remontando essa ideia de que tudo que é novo gera da mais certa resistência, mais jubiloso fascínio. Mas algo que merece destaque, né, nesta democracia, nesta economia da Noruega, para além do IDH, para além do PIB, é esse sentimento de culpa que vem revestindo e vem tomando os noruegueses. Schopenhauer, certa feita, fora pedagógico no sentido de dizer que o homem vive numa sede de ter com o tédio de não poder possuir, remontando aí a ideia da dopamina e a serotonina. Ou seja, não foi à toa que Deus colocara a serotonina no meio do cérebro do homem, uma espécie de torre de Babel, uma espécie de freio para frear, para controlar a libido do homem, para controlar as pulsões, segundo Freud. A dopamina é um neurotransmissor que permite o homem aspirar, sonhar e até mesmo usar o futuro por meio de projeções, por meio de
projetos, por meio de planos e metas, para moldar o presente e até mesmo construir o presente por meio do futuro. Pois quando fazemos planos, projetos, a gente está aí usando a dopamina para usar o futuro, trazer o futuro para moldar e construir o presente. Mas essa sensação expressada pelo sentimento de culpa dos noruegueses também nos remonta à serotonina, nos remonta ao livre-arbítrio, tão bem defendido pelo um dos maiores neurocientistas americanos, qual seja Albert Sapolsky, a ponto de dizer que o livre-arbítrio não existe e que o livre-arbítrio é a soma de tudo que não podemos dominar ou controlar. E sobre essa perspectiva e sobre essa premissa, o grande neurocientista americano tem razão, pois o estoicismo é pedagógico, no sentido de dizer que aquilo que não tem remédio, remediado está. Mas o estoicismo também nos ensina que o homem não deve se envolver com as coisas que ele não tem a mínima capacidade de dirimir. As coisas que estão na metafísica. E sob essa premissa e sob essa perspectiva, o grande neurocientista americano, em tese, tem razão. Mas o fato é que o livre-arbítrio é uma espécie de potência que Deus colocara na nossa mente, ou seja, uma espécie de direito potestativo de homem fazer ou não fazer determinada coisa sob pena de responder sobre as condutas desviantes. Mas esse livre-arbítrio, em que pese, não é ilimitado, como muitos fazem crer, usando até de forma inadequada a Torre de Babel. Se Deus quisesse que o livre-arbítrio fosse limitado, logo lá no Jardim do Éden, ele não teria estabelecido diversos limites para Adão e Eva, notadamente para ele não invadir o território do inimigo, a saber, Satanás. Pois Satanás, ele é homicida desde o princípio, e nele não há verdade. Se Deus quisesse que o livre-arbítrio fosse ilimitado, ele não teria descido lá na Torre de Babel para frear aquele remanescente da época de Noé. Se Deus quisesse que o livre-arbítrio fosse ilimitado, ele não teria colocado a serotonina no meio do cérebro do homem para frear os demais neurotransmissores, inclusive a dopamina. A dopamina é tudo aquilo que se projeta para o futuro, mas a gente tem que saber usar a serotonina para não ficar com essa angústia de Jacó. Porque os escandinavos, notadamente os noruegueses, estão passando por essa crise existencial, por esta culpa, por esta angústia de Jacó, por esse sentimento que eles batizaram como escada de culpa. Exatamente isso. Porque o homem, quando usa dopamina, só usa dopamina e não usa serotonina, ele acaba entrando numa crise existencial, pois ele fica sem freio, fica sem limite, e ele aspira, ele deseja conseguir algo e consegue, mas na hora que ele consegue, ele está tão dosado pela dopamina que ele não observa que ele já conseguiu. Um Jeep Renegade, e ele quer um Compass, e ele vai e consegue o Compass, e agora quer uma Cherokee, e ele nem usou ainda nem 1 quilômetro o Jeep Compass, não usou nem 1 quilômetro ainda do Renegade, e já quer uma Cherokee, e assim sucessivamente. E é isso que gera, essa sensação de vazio, de culpa na sociedade norueguesa, na sociedade nórdica.
na sociedade escandinava. Exatamente essa culpa de Jacó, essa angústia de Jacó, que está acometendo a população de pouco mais de 5 milhões de noruegueses, pois eles só estão buscando por dopamina, e a dopamina tem que ter o freio da serotonina, pois se diverso for, ela é capaz de produzir esse vazio, é uma sensação é uma espécie de solidão acompanhada, é um vazio em que as pessoas olham para um lado e para o outro e não se sentem mais motivadas a fazer nada, pois elas usavam demais a dopamina sem o freio da serotonina, pois a serotonina é o aqui e o agora. A dopamina é o amanhã, a projeção de amanhã, aquilo que você pensa, aquilo que você aspira, aquilo que você projeta. Mas Deus colocou a serotonina no meio do cérebro do homem exatamente para o homem não ficar com essa sede aguçada, ilimitada, a ponto de perder o domínio de si mesmo, a ponto da vida se tornar um vazio. E é isso em que a sociedade norueguesa, em tese, pode estar passando. Essa espécie de angústia de Jacó, que enquanto o seu irmão não o perdoou, enquanto ele não falou a verdade, enquanto ele não pediu desculpa, ele não conseguiu ter paz espiritual. E me vem à mente Shakespeare. Shakespeare, certa feita, foi pedagógico no sentido de dizer que a raiva é o veneno que tomamos para desejar a morte de outrem. Isso não existe, pois as pessoas que nutrem raiva, elas estão destilando ódio e adrenalina para se automutilar, para se autodestruir. O homem é capaz do gesto mais sublime, ao mais sólido, a dar cabo da própria vida, exatamente quando não consegue trabalhar essa dialética entre dopamina, que é o amanhã, que é aquilo que a gente quer, que a gente aspira, que a gente deseja, com a serotonina, que é o aqui e o agora, segundo a neurociência. E é exatamente, em tese, isso que pode estar acontecendo com a população dos noruegueses, que se de um lado tem o maior PIB, uma das melhores democracias, o melhor IDH do mundo, do outro, estão se sentindo, em tese, angustiado, a clássica angústia de Jacó. E por que também no título fiz alusão à riqueza de Sodoma e Gomorra, destruída pelos anjos de Deus, em razão da depravação total daquele povo, que achava que estava acima do bem e do mal, que achava que poderia ser maior do que o Todo-Poderoso, assim como os remanescentes da época de Noé, lá na Torre de Babel, e Deus teve que descer lá com seus anjos para frear aqueles homens remanescentes, que deram origem às primeiras civilizações e às primeiras línguas. Mas em Sodoma e Gomorra era um verdadeiro jardim do Éden. Antes de Deus mandar 2 anjos, um para resgatar, salvar a família de Ló, Ló e sua família, e o outro anjo para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão interviu para o Todo-Poderoso com uma pergunta, se dirigindo para o Todo-Poderoso, no sentido de dizer, se eu arranjar 50 almas, o Todo-Poderoso disse, se eu abandono 99 ovelhas para salvar uma, por que não hei de deixar de destruir Sodoma e Gomorra para salvar 50? Abraão não consegue 50 e baixa para 45. Não consegue 45, baixa para 40. Não consegue 40, baixa para 30. Não consegue 30, baixa para 20. E não consegue 20, baixa para 10. Se dirige para o Todo-Poderoso e diz, me desculpe a minha arrogância. E se eu conseguir 10? O Todo-Poderoso é enfático e pedagógico, no sentido de dizer, se eu abandono 99 para salvar uma, por que não irei salvar 10?
porque não desistirei de salvar, de destruir Sodoma e Gomorra, se você me arranjar 10. O fato é que Abraão não arranjou uma alma merecedora de salvação. E esta foi a razão pela qual um anjo resgatou e salvou Ló e sua família, e o outro destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, em que pese até hoje esse enxofre existe lá na região do Mar Morto, que é exatamente a região onde existia esse paraíso de Sodoma e Gomorra. Mas lá existia, Sodoma e Gomorra era um verdadeiro jardim do Éden, rica em minerais fósseis, em minerais, não em tese não fósseis, né, porque, mas eu acho que tem pouco petróleo na região de Israel, mas em minerais metálicos, em joias. Mas o povo de Sodoma achava que estava acima do bem e do mal, não teve a mínima capacidade de se indignar e de se render diante do seu Criador. Pois não há, quando Deus disse, hoje anda comigo, vai andar no mármore do inferno, queimar no mármore do inferno, como gostam de dizer os islâmicos e alguns rabinos ortodoxos, ele não está sendo um Deus autocrata. Ele está simplesmente dizendo que assim como os peixes não conseguem viver fora da água, que a água é condição sine qua non para os peixes, por via reflexa, o homem, ou seja, a criatura não consegue viver fora de seu Criador. E não à toa, em sede da nova e eterna aliança, Jesus foi pedagógico, no sentido de dizer que não há como chegar ao Pai, senão por meio do Filho. E ele diz, eu sou o alfa e o ômega, lá em Apocalipse. Ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. A boca fala e o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartar no nosso coração coisas boas, para descobrir a boa, perfeita e agradável vontade do Todo-Poderoso. Em Romanos 32, 12, 32, Paulo de Tarso é pedagógico, quando diz que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, devemos, pois, buscarmos nos renovarmos por meio da nossa mente, para descobrir a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É isso. Estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça, cujo pecado é o seu maior arqueiro, ou seja, Billy Graham, um dos grandes protagonistas do avivamento norte-americano, fora pedagógico de dizer que a palavra de Deus é a bússola do cristão. Mas o mesmo também fora enfático no sentido de nos alertar que a palavra de Deus, sem ação, ela se torna inócua. A fé, somos salvos por meio da fé, por meio da graça e por meio da fé. Mas até mesmo a fé em que pese não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso. E talvez em tese seja uma dessas as razões pelas quais o povo da Noruega, cujo renda per capita, cujo o PIB, Produto Interno Bruto, cujo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é considerado um dos maiores do mundo, estão passando por esta espécie de angústia de Jacó. É um vazio eloquente que salta aos olhos, grita. Exatamente porque em tese pode não estar desenvolvendo esta mínima capacidade de se indignar com a dor, ou em tese estão, se indignando diversamente do povo de Sodoma e Gomorra, diversamente de muitas outras democracias que não se indignam com a dor dos outros, como é o caso hoje da Argentina. Uma inflação galopante, as pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, o endividamento lá em cima, uma insegurança jurídica que faz com que os salários dos argentinos estejam literalmente congelados. Muitas pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza.
pessoas pedindo dentro do supermercado. Exatamente pela falta de esvaziamento, falta de capacidade de se indignar com a dor do semelhante. É isso que está gerando esta sensação de angústia de Jacó na população norueguesa. Pois tem-se de um lado, tem tudo, tem toda a riqueza, tem uma excelente distribuição de renda, generosidade, felicidade, economia igualitária, PIB alto, baixa índice de corrupção, mas do outro se sente num vazio eloquente, numa crise existencial, numa angústia de Jacó, por sentir, por antecipação, pessoas que, não obstante, em tese até morar no mesmo país, mas não ter a mesma distribuição de renda, como a gente vê no Catar, pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, que construíram aquela riqueza do Catar, e não é diferente nos demais países, nas grandes economias, nos grandes PIBs, nos grandes IDH do mundo. Todo canto. Quando eu fiquei perplexo quando fui estudar riquezas, considera a riqueza do Brasil, formação econômica do Brasil e do mundo. E fiquei perplexo quando vi o modus operandi como considera a riqueza mundial. Faça um estudo, uma pesquisa e veja como considera a riqueza dos Estados Unidos. As colônias dos Estados Unidos, que dependia das colônias norte-americanas. O Brasil, que dependia das colônias portuguesas. Até hoje, o Reino Unido, 14 países que só conseguiram se declarar independente em tese, estão até hoje na dependência política, geopolítica e econômica do Reino Unido. A Europa, salvo a Noruega, que continua cética em fazer parte da União Europeia. Ela não faz parte da União Europeia. E esta razão pela qual quem quiser ir para a Noruega tem que se submeter às normas do Escandinávia, dos países nórdicos, ou seja, que fica do norte da Europa, diferente dos países do leste europeu, como Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, os bálticos, como Estônia, Letônia, Lituânia, etc. Veio, portanto, que não é tarefa fácil delimitar os contornos e alcance de nosso existencialismo, notadamente quando estamos diante dessa nossa miserável natureza humana, dessa ideia de finitude, que não obstante, de um lado, a gente se deparar com a população norueguesa de pouco mais de 5 milhões, com o PIB e o IDH melhores do mundo, melhores números do mundo, ao revés do outro se encontra numa crise existencial, numa angústia iminente de Jacó, em saber que tem tudo e o seu vizinho não tem nada, em saber que tem tudo e os seus imigrantes não têm nada, em saber que seu país tem tudo e o seu vizinho, a sua vizinha Ucrânia, que não obstante foi parte do leste europeu, diversamente da Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia e Finlândia, que fazem parte do norte, os países nórdicos, e também chamado Escandinávio, mas em tese pode ser isso que está cometendo a população da Noruega a essa crise existencial, a essa angústia de Jacó, a esta culpa, sentimento de culpa por ter tudo, ser um país considerado mais feliz, e não à toa é lá que se assiste a clássica aurora boreal do norte, um dos fenômenos mais fantásticos da criação de Deus, e se sente num vazio eloquente. Exatamente isso. Uma espécie de secura espiritual, que é aquele momento em que Deus se afasta do homem para permitir que o demônio nos atende a fim de construir a nossa fé de forma gradativa, como ele fizera com Abraão no passado. É exatamente isso que, em tese, pode estar acometendo esse sentimento existencial
da população norueguesa, país que sempre admirei. E não à toa é lá, nos equíferos congelados do sul da Noruega, que existe a água mais pura do planeta, qual seja a água Voz. É lá que existe uma das maiores exportações de gás, o terceiro maior exportador de gás do mundo. Petróleo também. E de peixe, bem como salmão. Mas com o advento da guerra da Ucrânia, a economia da Noruega decolou também em exportar gás para toda a Europa, que é muito dependente do gás de Putin, da Ucrânia, da China, etc. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos da alegria, da felicidade. E não à toa existe felicidade e felicitude. Existe uma grande diferença entre felicidade e felicitude. Felicidade é algo que a pessoa, é um estado em que o homem procura por uma espécie de felicidade efêmera ou passageira, diferente de felicitude, que é o que Jesus sempre buscava, que é quando o homem se esvazia em si mesmo para tentar se conectar com o seu interno, sobretudo conectar o seu interno com o dino do poder do Espírito Santo e seu Criador, pois não há como a criatura conseguir viver de forma harmônica, em paz e feliz. E não à toa, os 3 primeiros frutos do dom do poder do Espírito Santo, os frutos, é amor, gozo e paz. Para alcançarmos essa trindade do amor, do gozo e da paz, tenhamos que nos esvaziar e termos a sensibilidade e a capacidade mínima de se indignar com a dor dos outros. E é isso que, em tese, segundo especialistas da Universidade de Oslo, capital da Noruega, em tese vem declarando ser uma das causas, desta crise existencial dos noruegueses, desta culpa escandinava, desta secura espiritual, desta angústia de Jacó. Jacó, enquanto não falou a verdade, enquanto não se arrependeu de seus pecados, de ter mentido para seu pai, enganado seu irmão Esaú, ele não ficou em paz consigo mesmo, até que ele teve o duelo com o anjo de Deus e venceu Deus, ou seja, venceu a sua mentira, as suas mentiras. Pois Jacó é esse nome de mentiroso. Enquanto Jacó não teve a honestidade intelectual e notadamente espiritual de se esvaziar e se arrepender, ocasião em que o Todo-Poderoso disse: como é seu nome? E ele disse: meu nome é Jacó, que ele estava se fazendo passar por Esaú. E doravante o anjo de Deus disse: a partir de agora seu nome será Israel. Daí vocês veem a origem do Estado soberano de Israel. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil falarmos de crise de existencialismo, dada essa nossa miserável natureza humana, dada essa ideia de finitude, que só Deus é eterno e nós somos efêmeros, podemos soprar a qualquer momento. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas, sobretudo o Todo-Poderoso, não hão de passar. Essa angústia de Jacó, esta culpa escandinava, segundo o especialista da Universidade de Oslo, se dá exatamente por conta dessa espécie de secura espiritual, que é o momento em que Deus se afasta do homem, para permitir que o mesmo enfrente o Monte Sinai e o Vale da Sombra da Morte, que é o lugar que Deus usa diariamente para tentar construir a nossa fé de forma gradativa, assim como eles fizeram com Abraão. Abraão se encontrava em Arão, não obstante o mesmo ter como sua terra natal Ur. E o Todo-Poderoso aparece para ele para propor a clássica aliança, a transcendental aliança,
no sentido de dizer, abandone toda a sua parentela e vades, supostamente para Canaã. Se você fizer o que o doravante irei lhe pedir, lhe tornarei pai de grandes nações, e para além disso irei lhe dar seu primeiro filho quando ele já tinha quase 100 anos, a saber, Isaque, fruto da promessa. Mas Deus disse, se você abandonar toda a sua parentela e for fazer a minha vontade e o meu propósito, eu irei torná-lo pai de grandes nações, cujos filhos serão mais numerosos do que o grão de areia na terra e o número de estrelas no céu. E Deus, como não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas palavras e promessas, tornara Abraão hoje naquele que é considerado o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese gira em torno de 2,5 bilhões no mundo. A segunda, a saber, o islamismo, cujo número de adeptos se aproxima de 1,5 bilhões, e as estatísticas de prognóstico em que pese apontam que até isso de 2050 o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira, não obstante mais remota ou longínqua, a saber, o judaísmo, com cerca de 13 milhões de judeus, hebreus e semitas, que são sinônimos entre si, cuja maioria em que pese reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde está sendo duelada a Guerra Santa, desde o dia 7 de outubro do ano passado, irá fazer um ano no próximo mês, ocasião em que o grupo terrorista Hamas atacaram no sul de Israel, notadamente nas proximidades de Tel Aviv, e hoje já temos aí, só do lado da Palestina, mais de 40 mil palestinos mortos. Inclusive, grandes líderes do Hamas, executados sumariamente, supostamente, pelo governo de Israel. E do outro, pouco mais, não tem nem 1000, quiçá não chega a 2, comprovando aí uma guerra de titãs totalmente desproporcional sob a perspectiva do direito internacional, sob a perspectiva da própria diretriz da ONU, criada logo após a Segunda Guerra Mundial, em substituição à Liga das Nações, para disciplinar guerras, perseguições, holocausto, como evitar cenas como do Holocausto, onde Hitler dizimara mais de 6 milhões de judeus ou semitas no centro de concentração de Auschwitz 1, 2 e 3 por meio das clássicas câmaras de gás. Mas pasme-se, Hitler conseguira ser tão sanguinário e desumano de tal maneira que ele também tinha um médico chamado Klaus, que esterilizava as mulheres ao cru, sem anestesia, somente para ver a dor. E há também informações de que o próprio Hitler fabricava e vendia o sabão com gordura dos próprios judeus. E muitos perguntam, onde estava Deus que permitiu que Hitler nascesse? Se Deus é portador de um inefável caráter, de onisciência, onipresença e onipotência, ele sabia que Hitler ia nascer para dizimar mais de 6 milhões de semitas, porque ele permitiu. E aí onde entra a questão do livre-arbítrio. É uma potência que Deus coloca na nossa mente para o homem fazer ou não fazer determinada coisa, sob pena de responder sobre as condutas desviantes. Ou seja, Hitler poderia nascer um beneditino, mas ele preferiu ser um carrasco, a dizimar mais de 6 milhões de judeus ou semitas nos campos de concentração de Auschwitz, que ficava na antiga Cracóvia, e hoje é divisão da Polônia com a antiga Cracóvia, e hoje divisão da Alemanha, atual Alemanha, com a Polônia. Exatamente por falta desse esvaziamento, por falta dessa capacidade mínima de o homem se indignar diante das adversidades de forma legítima, sem quebrar o decoro. E é esta a razão pela qual, hoje, em tese,
os escandinavos, notadamente os noruegueses, nos quais o tenho na minha mais alta conta, sempre admirei, dada a democracia, sob a perspectiva social, econômica e cultural. Talvez em tese seja os escandinavos, os noruegueses estejam aí com essa síndrome de Sodoma e Gomorra, da riqueza, mas não como o povo de Sodoma e Gomorra, diversamente da população de Sodoma e Gomorra, que não conseguiram ter a mínima capacidade de se indignar e reconhecer que ele jamais poderia estar acima do bem e do mal, e pior ainda, acima do Todo-Poderoso. O povo escandinavo, notadamente da Noruega, está provando em tese uma espécie de consciência mítica, cósmica, democrática, teológica, de se colocar no lugar do próximo, de seu semelhante, e de se indignar com a dor, com o sofrimento, bem como os vizinhos da Ucrânia, do leste europeu. Isso é se indignar de forma legítima e no palco adequado. Talvez seja esse sentimento, diversamente da população de Sodoma e Gomorra, que esteja revestindo a população, a mente e a alma dos noruegueses, para quem os tenho na minha mais alta conta. E é esta a razão pela qual finalizo o presente estudo temático, no sentido de dizer, como dizia o grande dramaturgo e poeta português, a saber, Fernando Pessoa, não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada. Sou apenas um sonhador, que assim como você, diariamente deve se esvaziar e fazer um esforço hercúleo para ter a mínima capacidade de se dignar com a dor de nosso semelhante, de nosso próximo, de nossos vizinhos. E não à toa devemos orar não somente em causa própria, em primeira pessoa, e sim em cinco terceira pessoas. Quando pedimos algo a Deus, devemos pedir em terceira pessoa, pois Deus não está exclusivamente à disposição de uma única pessoa, e sim do mundo todo inteiro, da população inteira, mais de 8 bilhões no mundo. Brasil, 213 milhões. O país que está sendo objeto do presente de vida, saber Noruega, pouco mais de 5 milhões. O maior PIB, um dos maiores PIB e o maior IDH do mundo. E é exatamente esta a razão pela qual finalizo o presente estudo temático, no sentido de lembrar uma frase do ex-presidente norte-americano, a saber, Sua Excelência John Kennedy Onásia, para quem for pedagógico, de dizer que se a sociedade livre deste país não conseguir ajudar os muitos que são pobres, ao revés, não conseguirá ajudar os poucos que são ricos. Em síntese, se unidos somos fracos, imagine os unidos. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco Fernando Demetrio aqueles que por um viés ideológico, político, filosófico e teológico, ao revés, pense em sentido contrário, pois isso é democracia. Se gostar do presente vídeo, deixe seu like, se inscreva no presente canal, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos, que não serão poucos, e se ter vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Fique com Deus e até a próxima.